Fala, Sagatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, te deixa o like, se inscreva no canal. Estamos na meta aqui de chegar a 7 mil inscritos agora, né, galera? Conto com você do Sagatiano. Falar da situação de ontem, né? A situação que prejudicou aí os torcedores, ambulantes, né? O jogo de ontem entre CRB e Operário, portões fechados, e frustrou os torcedores, porque torcedores que se deslocou de vários locais aí para ir pro Rio Pelé, chegou lá, viu aí os portões fechados, sem poder entrar, né? Não sabia o que estava acontecendo. Mas, sendo que o CRB já tinha falado com o STJD e não tinha resposta ainda sobre a situação do jogo. Mas, no dia do jogo, já pela manhã, saiu a notícia aí, já do CRB, que ia ser portões fechados também, a pedido da Polícia Militar também, né? A situação aí praticamente frustrou torcedores e também os ambulantes que com sua mercadoria para vender, né? Teve problema, né? Mas eu falo do senhor Gatiano, de quem é a culpa? É do CRB ou do STJD? Vou trazer que falou a galera da Rádio CBN. Eu queria que você trouxesse o que foi que realmente aconteceu. O CRB cumpriu o que a CBF, no apagar das luzes também, já próximo do jogo, determinou. Foi o CRB acatou o que o Ministério Público queria, ou foram as três coisas? O CRB queria, o Ministério Público queria e a CBF também determinou. Como é que foi? Atualize para aquele que não acompanha a jornada. A palavra que você diz é muito coerente com o que aconteceu, um desencontro de informações. Teve uma falha gigantesca de comunicação de todas as partes envolvidas. E o que foi acontecendo parecia até cena de filme, porque tem algumas coisas que acontecem nos bastidores que eu não posso falar porque não dá pra provar, mas aparentemente, com o que a pessoa observa, com o que escuta, parece até que tem alguém querendo atrapalhar de certa forma o clube, com o que foi se desenhando, e você vai entender o porquê conforme eu for contando. O CRB, desde segunda ou terça-feira da semana passada, não vou lembrar exatamente qual dia, ele vinha trabalhando acho que trabalhando a palavra correta, para tirar o efeito suspensivo, para já cumprir a punição nesse jogo agora de domingo, desde segunda ou terça-feira. Só que isso tinha que sair até sexta-feira. E para mim, o que eu vou falar agora é novidade, eu até comentei com o Alberto, eu não sabia que funcionava assim. Quando se trata do STJD, não necessariamente é o clube que trata direto com a organização. Na maioria das vezes quem trata é a federação. Não, a federação mesmo. Isso. Tanto é que quem recebe o e-mail com o documento que eu até postei do STJD com a notificação não é o CRB. Quem recebe é a Federação Alagoana, e a Federação Alagoana passa para o clube. Mas resumindo, e até sexta-feira o clube trabalhava junto com a federação esperando que saísse essa decisão. E aí chegou um dado momento que a federação informou o CRB e disse: até agora não saiu e a partir dessa hora não vai sair mais. Isso já na sexta-feira. E foi aí quando o CRB iniciou a venda dos ingressos. Você vai lembrar bem que o CRB só começa a vender os ingressos na sexta-feira. Justamente para não começar a vender, será na quarta ou quinta, sair a determinação de portos fechados. Sim. E jogar em outro lugar e ter que devolver o dinheiro. Certo. Seria pouco inteligente. Ok. Saiu na sexta, começou a vender os ingressos, beleza. Sábado, tudo normal, vendeu os ingressos no resto da sexta, no restante da sexta-feira. Começou a vender os ingressos também e permaneceu vendendo, na verdade, no sábado. E aí, no sábado à noite, eu recebi umas mensagens encaminhadas que imagino eu que era de algum grupo de escala de polícia militar, já com o aviso que a polícia tinha liberado os policiais que estavam escalados para o jogo, que seria com portões fechados. E aí, quando eu recebo essa mensagem, que foi encaminhada de algum grupo, eu mandei para o pessoal do CRB perguntando se era verdade, porque na minha cabeça não tinha sentido você, em menos de 24 horas do jogo, cancelar, até porque não havia precedentes para isso até então, não tinha visto nada do tipo. E eu perguntei, segundo o pessoal do clube, naquele momento não tinha nada pro clube. Disse: a gente não tá sabendo de nada, até agora permanece normal. E aí, quando foi no domingo, por volta ali de 7 e 8 horas da manhã, eu recebi uma mensagem, tava dormindo, não vou mentir, que teve um compromisso no sábado, acabei acordando tarde, já informando isso, que o Ministério Público tinha recebido um ofício da Polícia Militar, com a Polícia Militar solicitando que o jogo fosse de portões fechados. E aí o Ministério Público, através de um intermediário, entrou em contato com o CRB, perguntando se o CRB estava sabendo disso, qual seria o posicionamento, se ele seria a favor ou contra. Isso com 24... No domingo já, isso no domingo de manhã. Com menos de 24 horas pro jogo. Isso mais ou menos 7 da manhã, 8 horas da manhã mais ou menos. E estranho, aí, né? E aí o CRB informou, disse: a gente não está sabendo nada, mas se for a gente vai acatar e tentar encaixar aí.
Aí, como o CRB viu que não dava pra brigar, porque se fosse brigar, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que o CRB entrasse com mandado de segurança, que eu não sei se é o nome correto, seria esse, que eu sou leigo nesse sentido. Mas vamos supor que ele entrasse. O Ministério Público não manda, isso fique claro, que os torcedores confundem, ele recomenda, só que qual foi o problema? Que dessa vez não teve só a recomendação do Ministério Público, teve também da Polícia Militar, que é quem faz a segurança do jogo. Então, se o CRB fosse argumentar, a polícia ia dizer, ó, a gente já liberou os policiais, não tem como convocar todo mundo de última hora. Você vai ter que gastar com segurança particular. Exatamente. E aí, resumindo a história, quando foi mais ou menos 12h20, a federação recebeu o e-mail do STJD com o documento e ali por volta de 12h30 enviou ao CRB, que foi quando a federação ouviu. Aí muita gente tá falando, o documento tava com a data do sábado à noite, não sei o que. Eu até falei pro Alberto, eu recebi um print mostrando que o e-mail tinha sido, de fato, recebido pela federação por volta de meio-dia do domingo, porém, se estava no sábado ali já é uma outra história, a questão da documentação. E nessa documentação fala sobre a questão da punição. Só que como era no dia do jogo... A punição já para esse STJD. Já para esse jogo de domingo. Exato, porque o STJD e o Ministério Público são órgãos independentes. São punições diferentes. Não necessariamente seria a mesma. E aí, como foi no mesmo dia do jogo, no domingo, não tinha tempo hábil até a CBF não teria como colocar o jogo para Arapiraca, porque questão de logística não teria como. E aí, automaticamente, ao invés de ser de perda de mando de campo, passa a ser portões fechados. É garantia que esse jogo serviu como pagamento da punição? Não. Mas, porque justamente é isso que eu estou falando, porque a punição inicial veio no domingo. Não necessariamente é garantia. Mas todo o contexto faz com que o CRB tenha um embasamento jurídico que faça com que já tenha cumprido a punição. Ele vai argumentar justamente isso. Vocês nos enviaram o documento no domingo. No sábado. Não, no domingo. O documento foi recebido no domingo. Recebido, mas ele enviou no sábado à noite. Não, foi enviado no domingo mesmo. Tá. Porque o e-mail chega na hora ali que você envia. O e-mail foi recebido no domingo. O CRB tem como provar isso, que foi recebido no domingo. Foi recebido no domingo. Então não há tempo hábil da própria CBF determinar a mudança do local do jogo. Ou seja, automaticamente, como foi recebido antes do jogo, o jogo foi 4 da tarde, e o documento foi recebido meio-dia. Você chegou a ler o conteúdo? Isso, eu tenho o documento todinho aqui, eu até postei na rede social o documento certinho. Como o documento foi recebido no domingo, o CRB já tem um embasamento jurídico para dizer que foi recebido antes do jogo e que ele acabou cumprindo com portões fechados. Ou seja, não é 100% garantido, mas há um embasamento jurídico que esse jogo no documento ele cita: esse jogo de domingo já é de portões fechados. Na verdade, o documento ele cita que já foi deixa eu tentar encontrar a palavra correta. Não, porque eu ia dizer suspendido o efeito suspensivo, aí seria algo dúbio. Mas que ele já retira o efeito suspensivo, ou seja, automaticamente quando retira o efeito suspensivo, o próximo jogo você já tem que cumprir automaticamente a Mas ele punição. Não afirma, né? Ele não afirma que era esse jogo. Sim, afirma. Tudo certinho que a partir desse jogo, a partir do momento que você recebe o documento, você já está sem o efeito suspensivo aqui. Não, tudo bem, mas, sim, mas eu queria saber se ele era mais firme, mas ele amarrava mais. Ele tira o efeito suspensivo, mas ele dizia, já se cumpra agora domingo. Vou até abrir aqui para falar. No jogo tá, Operário e CRB Operário. Eu abri exatamente aqui como tá para não afirmar nada que não seja. Agora, o que eu acho, Alberto, você está procurando aí, Iverson, o que eu acho um pouquinho estranho, é que você recebeu um documento oficial para um jogo onde você comercializa ingresso, que você tem toda uma logística de segurança, se é particular ou se é pública. E você, com menos de 12 horas para um jogo, você chegar e cancelar uma partida, cancelar, no caso, a ida desse torcedor, né? Querendo ou não, há o prejuízo, há o constrangimento. Eu achei tão estranho isso aí, porque foi muito em cima. Eu não tinha visto uma decisão. Inclusive, acaba abrindo precedentes para outras oportunidades. Para outras oportunidades. Um exemplo, vou te dar um exemplo aqui, qual é a minha preocupação. Vamos supor que ano que vem tem um clássico no estadual, Copa do Nordeste, seja lá o que for. Na sexta-feira, o jogo é domingo. É situação hipotética. Sexta-feira teve uma confusão de forma isolada entre os torcedores. Abriu o precedente para no domingo, no dia do jogo, o Ministério Público chegar e fechar o jogo. Mas não foi o Ministério Público, aí vai ser. Não, mas a primeira determinação, a primeira recomendação. Foi recomendação. Mas é isso que eu estou falando, foi o que eu trouxe mais cedo. A recomendação parte do Ministério Público, porém com o ofício da Polícia Militar. Se fosse só o Ministério Público, o CRB podia, com todo respeito, cagar e andar. Mas a recomendação ela veio de forma dupla. Ela veio da Polícia Militar, que é quem faz o policiamento, já tinha liberado o efetivo, pelo que eu tive informação, e vem junto com o Ministério Público. Se fosse só o Ministério Público, o CRB ia fazer que nem fez com a Casa Aposta não, o patrocínio lá da Fatal Model. Foi muito estranho isso. Porque até um exemplo, se o Ministério Público ele faz uma recomendação para o CRB, por que a Polícia Militar ela se antecipou em já retirar os militares para a segurança do jogo?
Porque se pra ela retirar já tinha uma oposição maior, né? O argumento Sim, mas, da não, polícia... mas o documento não Mas tem outro dizia detalhe, isso. tem outro detalhe. O argumento da Polícia Militar, que inclusive traz em documento, é que por conta da indefinição de ter o jogo aqui em Arapiraca, que foi definido só na sexta, tá. Aí segundo sim. a Polícia Militar, não É, teria tempo hábil para montar a estratégia do jogo, segundo a Polícia Militar. Não, e outra coisa, né? Se Por isso que ela liberou, efetivo. Certo, mas esse efeito suspensivo desse documento, que traz inclusive a punição em sequência, ele cita o jogo CRB e Operário? Não, é isso que eu tô falando. Não cita, não. porque ele deixa muito claro aqui. Em 17 de novembro de 2024, o CRB, por meio de seus advogados, protocolou a petição de desistência do recurso voluntário. Perfeito. Ou seja, a partir daí, o jogo que tiver, você já cumpre. Sim, mas ele eles até cita aqui julgaram? no documento. Mas eles julgam? Não precisa julgar, é isso que eu tô Não. falando. Mas tudo bem que eu tiro já tá... Isso, exato. Porque muita gente desinformada ficou dizendo, o julgamento não tá na pauta. Não precisa, porque o julgamento ele já ocorreu. Perfeito. O CRB já foi punido. Então, a partir de sair, o CRB é como se ele escolhesse a punição do próximo, que seria o próximo Isso, jogo. Exato. Só que aí que entra o problema. Que inclusive no documento aqui... Problema de que sentido? É isso que eu ia falar agora, da data. Porque no documento aqui ele deixa bem claro. Em 19 de novembro, eu vou até olhar aqui o dia exato. 19 de novembro, cadê? 19 de novembro foi terça-feira. Em 19 de novembro, o CRB solicitou a retirada. Porém, a resposta chegou no domingo. Entendeu? É esse que foi o problema. Ele solicitou aqui, ó. De novo, abre aspas. Em 19 de novembro de 2024, o CRB, por meio de seus advogados, protocolou petição de desistência do recurso voluntário, ou seja, da questão do efeito suspensivo. Então, automaticamente, o efeito suspensivo fica pro próximo jogo. Isso. O clube argumenta na petição que a manutenção da pena de perda de mando de campo para o ano 2025, quando o campeonato já terá se encerrado, será prejudicial ao clube na medida em que a punição não surtiria efeito punitivo desejado. O CRB também alega que a aplicação da penalidade neste momento com portões fechados na última rodada do campeonato atenderia aos princípios da celeridade e da razoabilidade. Ou seja, aí fecha aspas, abrindo novo aspas, considerando a manifestação de desistência do recurso por parte do CRB, Agora vai. homologado o pedido e, por consequência, mantenho a decisão da 5ª Comissão Disciplinar do STJD, que é o quê? No próximo jogo, a partir quando você cancela, sem portões fechados. O grande problema foi esse, que o documento só foi entregue ao CRB, não, à federação e, consequentemente, ao CRB, no domingo, meio-dia e 20. Então, a Polícia Militar de tabela acertou. No fim das contas, acabou sendo o que todo mundo queria. Todo mundo queria. O problema o Ministério foi que Público isso. foi legal, a polícia Exatamente. não precisou colocar efetivo que onde não precisava. Exatamente. E o CRB fechou os botões. O único problema de tudo isso foi a decisão ter sido no domingo. Se essa decisão tivesse saído até a sexta, que era o esperado, tava tudo tranquilo, porque o CRB ia informar, não ia vender ingresso, porque por mais que tenha vendido, sei lá, eu não tenho o número exato. 500 ingressos? Eu não tenho o número exato, mas vamos supor que tenha sido 500. Pra você devolver 500 ingressos, tudo bem que nem todos os 500 vão pegar o dinheiro de volta. Muita gente, por conta do valor, acaba deixando pra lá. Mas pra você Pra pegar devolver o dinheiro, 500 você ingressos... tem que levar o ingresso. Se você comprou online, automaticamente já tem o estorno. Mas se foi presencialmente, você tem que ir no casarão e pegar o dinheiro de Lembrando, volta. quem recebeu cortesia não vai receber nada Não, né? aí não. É, só deixar bem claro. Porque tem os espertos, né? Que recebe Sim, sim. 5 cortesias. Eu vou lá trocar 5 cortesias por dinheiro, né? O grande problema de tudo isso não foi você ter tido portões fechados, que já era o esperado. O problema foi a decisão sair no domingo. Entendi. De todas as partes. Por isso que eu falei que foi um erro de comunicação. Porque o que aparenta, isso aqui é minha opinião, não é nem informação mais. O que aparenta é o seguinte, que o documento do STJD já estava pronto no sábado, e depois que viu que o Ministério Público e a Polícia Militar deu a determinação, disse, já que eles fizeram, eu vou fazer também e envio o documento. É o que aparenta pra mim.